Deus do céu, que episódio foi esse de Kim Porsche, na verdade? Antes de tudo, olá resenheiros e resenheiras aqui do canal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andréia, aqui você vê as reviews dos BLs e as dicas de doramas. Hoje, como eu já disse, eu vou comentar o episódio 13, o penúltimo episódio de Kim Porsche, que foi espetacular. Palmas pra esses meninos, que série que precisa de uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 10ª, 20ª temporada, que série incrível que tá sendo Kim Porsche. É a melhor série que a gente já teve, não adianta a gente falar. Quem falar que não é, tá doido, porque Kim Porsche é o melhor BL que existe. Não existe outro melhor que esse. Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse episódio, mas deixa aqui nos comentários se aconteceu com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo. O episódio foi tão bom as atuações, que me deixou compadecida, pasmem, o que eu vou falar pra vocês, com Vegas. Deixa seu like, que é importantíssimo vocês deixar o like. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e caiu aqui de paraquedas, mas então se inscreve, já se torna um resenheiro. Compartilhe o vídeo com seus amigos, porque eu preciso que vocês compartilhem muitos vídeos. E me segue nas redes sociais. Tudo bem, resenheiros? Como eu disse pra vocês, oh meu Deus, esse episódio foi incrível. O episódio foi tão bom que fez eu me compadecer com o Vegas, como eu falei pra vocês. Eu, que tenho ranço humor por Vegas, fiquei com dó do Vegas. Eu fiquei com dó do Vegas. E pior, o episódio foi tão bom que fez eu começar a repensar o meu ranço do Caquético. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas o meu ranço do Caquético começou a ter uma... será que eu tenho que ter ranço dele mesmo? E eu vou contar pra vocês o porquê que eu tive essa dúvida e quero saber se vocês teve essa dúvida também. Já no começo do episódio, a gente tem o Vegas e o Pete lá no quarto. E aí o Vegas fala pro Pete que no começo ele achava que ele era uma aberração. E aí o Pete diz pra ele assim que simplesmente ele tem que ser verdadeiro com ele e aceitar ele mesmo e ser leal a ele. Aí o Vegas fala assim pra ele, assim como você, eu simplesmente vivo o momento, o que eu estou sentindo, o presente. Aí o Vegas fala pra ele assim que não entende como que ele vive num mundo tão imundo como esse. Aí o Pete fala assim pra ele, por quê? Você vai dizer que eu sou um cara legal? Aí o Vegas fala pra ele, não, você é um idiota. E eu concordo, você é idiota, meu amor. Tem hora que você tá... Não, você está sendo idiota. Porque você se deixou levar e se apaixonou pelo bispo Chernobyl. Sangue de Jesus, liberta ele, Senhor. Vai pro Kim com o Porsche no jardim da casa do pai dele, do Caquético. E eles vão voltar pra casa. O Porsche não contou pro Kim o que o tio dele falou, que eu já achei erradíssimo. Porque no mesmo dia que ele disse que o tio dele fez isso, os dois tinham acabado de fazer uma promessa de que não guardariam mais segredos um do outro. E aí o Porsche, com a cara mais deslavada, não fala pro Kim o que tá acontecendo. Me incomodou muito isso no Porsche. Ai, Andréia, ele não confia na primeira família. Oi? Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Ele diz que ama o Kim, tá? O Kim já provou várias vezes, o Kim já levou tiro por causa dele. Que ama ele e que pode confiar nele. E ele não confia no Kim, que é o cara que ele diz que ama, tá? E vai confiar em outra pessoa que já traiu ele, que já aprontou com ele. Me desculpe, mas não me entra na cabeça isso do Porsche, tá? O Porsche me irritou nesse episódio. E aí, eles vão comer com o velho lá, com o Caquético, e aí ele traz uma sopa de peixe, e aí o Porsche olha e fala assim... O senhor gosta dessa sopa, pai? Que ele tá chamando ele assim. Ele fala que sim. E o Kim fala pra ele que eles decidiram deixar o passado pra trás e seguir em frente. E ele fala que é muito bom ter a família reunida. E aí dá pra ver que o velho realmente gosta do Porsche. Eu percebi que ele gosta do Porsche, gente. Por isso que eu falei que eu tô começando a repensar o Caquético. Vão falar, André, mas tu não leu a novel? Como eu já disse pra vocês, eu li a novel, mas eu não me lembro do que aconteceu. Eu não lembro da história, eu não lembro dos livros, de todos os livros. Eu não lembro, gente. Eu preciso ler de novo. Eu leio muito livro, eu vejo muita série, entendeu? É muito difícil. As séries que eu tenho, que eu lembro, que eu consigo falar pra vocês aqui, é porque eu tenho na minha playlist. Então, sempre, quando eu vou fazer um vídeo que eu quero comentar sobre ela, eu sempre faço uma revisão da série. Porque minha memória é péssima pra lembrar. Então, eu não lembro do fim. E mesmo se eu lembrasse, eu não ia dar spoiler aqui pra vocês. Eu vejo vários canais
que fala do que acontece na novel, do que vai acontecer na série de acordo com a novel. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que você que não leu a novel tem que ter essa experiência, tá? Vocês têm que ter a experiência de fazer um nossa, que surpresa, você entendeu? Como no fim desse episódio. Eu acho legal que quem não leu a novel fazia aquele, meu Deus, eu não esperava essa revelação. Aí eu venho lá já do começo, faço um vídeo falando o que vai acontecer na história. Não tem graça, tá? Falar o último episódio pra vocês, que eu acho que eles vão mudar muita coisa no último episódio. Vocês vai ficar sem graça, não tem lógica ninguém assistir. Mas eu vi que ele tá... Eu tô começando a me compadecer. Meu ranço por ele, que estava 100%, caiu pra 70%. Olha pra vocês verem. Já no começo do episódio, meu ranço caiu pra 70%. Até o fim do vídeo, eles vão falar assim, não, tem algo errado com a Andréia, exorciza ela, porque não tá bem. E aí... Ele fala assim pra ele, o Porsche fala pro Caquético assim, engraçado, pai, o meu pai também gostava. Ele faz bem pra saúde. Aí ele fala assim, você com meu pai tem muitas coisas em comum. Não, meu bebê, não é com teu pai que ele tem coisa em comum, mas você vai entender. E aí eles ficam ali, mas você vê na cara do Porsche que ele olha pra ele com uma desconfiança, mas com uma desconfiança. Aí volta pro Vegas, que ele tá lá. É aí que eu falei pra vocês. Aí nesse momento, ele fez deu uma aquecidinha no meu coração. Sabe assim, nesse momento, a raiz do ranço que eu tenho dele, deu uma murchada. Depois, vai ver que murchou mais um pouquinho. Aí eu falei assim, nossa, Vegas, você tá todo bonzinho? Aí depois disso, eu mesmo falei, tá vendo, trouxa? 3 tapas na tua cara. Porque ele tá lá fazendo uma comida maravilhosa pro Pete, todo feliz cozinhando pro Pete. E aí, quando ele vai levar o prato pro Pete, quem que chega? O psicopata mor do pai dele. E aquele lá é psicopata mor mesmo, esse homem. E ele fala pra ele assim que a primeira família, quer a cabeça dele. E o que é que ele tá fazendo? Aí ele fala, o que você quer que eu faça? Ele, você é um inútil, e uma decepção, igual a sua mãe. Aí ele fala, você não devia ser meu filho. Ele vai sair. O Vegas vira pra ele e fala assim, e quem disse que eu queria ser seu filho? Aí ele fala, você disse o quê? Aí ele vira o anel, que tava com o brasão da família, pra baixo, pra marca ficar no rosto dele mesmo, e dá-lhe um tapão na cara do Vegas, assim, que fica tudo vermelho. E aí o Vegas fica olhando a comida que ele jogou no chão, e fica lá na mesa, aí ele bate, quebra as coisas, fica revoltado. E o Pete tá lá no quarto, e ele sente que ele tá gostando do Vegas. Aí ele começa a bater nele mesmo, falando, por que você não disse não? Isso não pode acontecer. Ele mesmo tá revoltado, porque ele já tá gostando do Vegas. Aí vai pro Wiki, que é o Kim, tá? Ele ligando pro Shai. E o Shai tendo a atitude mais correta que eu gostei. Olha, Shai, eu amei sua atitude. Palmas pra esse garoto. Ele simplesmente desliga o telefone. Aí ele manda mensagem, onde você tá? Ô, meu filho, não precisa ser um gênio, Wiki. Eu não entendo, olha, sério, eu não entendo esses mafiosos. A pessoa mais sensata dessa máfia é o Tan, vocês vão entender por quê. Porque o resto é tudo estúpido e tudo burro. É óbvio que se o Porsche e o Shai tá morando na casa do pai dele, aonde o Shai tá? Na casa do seu pai, idiota. É só você ir lá. Ah, ele me estressou. E aí ele manda essa mensagem, o Shai bloqueia ele. Aí ele entende, puta, fiz merda. E aí ele começa a chorar. Aí ele pega o violão e cai do violão uma foto do Shai escrita assim, eu te amo muito e eu agradeço por ter você na minha vida. E aí a gente vê ele pegar uma caixinha, tem várias fotos do Shai e dos dois juntos. E aí, daquelas fotinhas de Polaroid, que o Shai sempre escrevia pra ele, é bom estar com você, eu te amo, quero te abraçar. E aí ele chora, ele lembra dos momentos deles junto. Assim, eu fiquei com um dó do Wiki, mas também falei, bem feito, você mereceu, tá? Você mereceu porque você deixou meu bebê chorando lá, caído no chão no episódio 12. Que palmas pra interpretação dele, gente, o Barcode naquela cena, o desespero dele, o choro dele, olha, a gente tem que bater palma pra esse garoto, viu? Que interpretação que ele teve naquele episódio, eu esqueci de comentar isso no vídeo. Olha, a cena que o Kim sai e deixa aí, fala que sente muito, deixa ele lá com o coração partido, e ele acaba se desgoelando, derramando lágrimas, e ele cai no chão, parece que você sente o sofrimento dele.
É muito difícil. Teve poucas pessoas que falou que não chorou junto com ele nessa cena. Porque foi de cortar o coração. Você sentiu a dor dele ali. Foi muito forte. Parecia que realmente o Jeff tava terminando com o Barcode na vida real. De tanto que ele chorou. Então eu falei palmas pra interpretação deste menino. E aí ele tá lá, aquela coisa, e volta pra casa do Vegas. E aí ele desce com a sopa e fala pro Pete comer. Aí o Pete fala assim, seu pai esteve aqui? Aí ele fala assim, come. Aí ele fala assim, você não tem que viver desse jeito. Você devia falar com o senhor e se entregar pro senhor Corny que ele não é cruel. E eu começo a achar que o Pete tem razão, que o Caquético não é cruel. Nessa cena eu já tava assim, eu acho que você já tava pensando comigo, tava eu com meus botões, eu acho que ele não é cruel mesmo não. E aí ele fala assim pra ele, que ele devia falar com ele, que eles podem ajudar, e não viver, se é assim que ele tem que viver essa vida. Aí o Vegas fala pra ele assim, que ele vive essa vida porque a família principal fez isso. E aí o Pete fala pra ele, não, isso depende de você, Vegas, são as suas escolhas. Aí o Vegas pega ele pelo pescoço assim, vira uma chavinha nele, volta o efeito, ele já volta de novo no estilo psicopata dele, né? Chernobyl, ele encarna ele novamente, e aí ele pega ele pelo pescoço, começa a enforcar, e ele fala pra ele assim, que não é porque a gente transou que você pode falar qualquer coisa pra mim, ele fala. E aí ele joga ele na parede... E ele começa a enforcar ele, enforcar. Aí o Pete fala pra ele, me mata logo, porque eu não aguento mais. Aí ele pega um canivete, coloca no pescoço do Pete e fala assim, já que é isso que você quer, então é isso que eu vou fazer a sua vontade. Aí corta pro Kim, que tá na casa dele, com o Porsche em pé do lado lá, e chega o Tan, desesperado. Ai, Kim, ai. Aí ele, que foi? Eu tive um sonho. Como o Kim, que já conhece o irmão dele, ele fala assim pra ele, que sonho? O Pete está morto. Quem? Aí ele fala, não, o Pete está na casa da avó. Não tá! Ele não tá na casa da avó, ele fala. Eu liguei lá, ele não tá lá. Aí o Porsche fala, ele deve ter saído com os amigos dele. Eu investiguei, ele não foi pra casa. Droga, é tudo culpa da última missão. Aí que o Kim meio que dá uma... Aí ele fala, vocês são estúpidos? Você ficou burro? Eu não sei que ultimamente vocês ficaram tudo burro, estúpido, idiota. Aí ele fala, do que você tá falando dele? A gente mandou ele pra casa da segunda família. A maldita segunda família. Você realmente acha, Kim, que uma pessoa como o Pete, ele ia pra lá fazer uma missão e ele não vinha se reportar pessoalmente com você? O Pete. Hein, Kim? Você acha isso? Aí o Kim faz aquela coisa tipo assim, come capim. É bem assim que ele faz. Ele faz essa cara, ele olha pro Porsche tipo assim, burrice bateu, hein, filho? Aí que os dois se toca da idiotice que eles dois fez, de não investigar direito essa história, principalmente o Kim, que há anos tem o Pete na família, o Pete já faz parte da família, eles falam isso sempre, e se nota isso nesse episódio, o quanto ele é importante pra eles, pro Tan e pra todos eles. E aí o Tan vira pra ele e fala assim, se acontecer alguma coisa com o Pete, eu jamais vou perdoar nem você, Kim, e nem você, Porsche. E aí ele decide pôr os homens dele pra investigar o que aconteceu. E volta pro Pete, que o Vegas fala assim pra ele, não adianta, porque ele ainda tá chorando, não adianta você ter essa atitude, fazer assim, que eu não vou mudar de ideia. Quando ele fala assim, o Pete vira pra ele e fala assim, vai, Vegas, termina, me mata. Eu sou inútil. Eu não tenho nem, eu perdi tudo, eu perdi até a minha humanidade. Eu não sou inútil, eu sempre fui inútil. Eu estou vazio, eu não sinto nada. Se você não me matar hoje, eu mesmo vou fazer isso. E pega no canivete assim, o sangue começa a escorrer da mão dele. Pra você ver, virou uma chavinha tão assim na cabeça do Pete que ele ficou descontrolado, que o psicopata do Vegas ficou com medo dele. Que aí o Vegas solta assim e fala assim, Pete, calma. Eu sinto muito.
Aí ele fala pra ele, vamos ficar só nós dois, a gente vai viver junto, vamos começar uma nova vida, só você e eu. Por favor, não me deixe, ele fala. Só me promete que você não vai me deixar. Aí ele fala assim pra ele, você tá implorando, você só precisa de mim como para sua projeção emocional. Você me trata como um bicho de estimação, sem sentimentos. Ele, não. Você é importante pra mim, eu sinto muito. Aí ele fala, e isso aqui? E mostra a algema. E isso aqui? Eu tô cansado. Aí ele fala, tá bom, Pete, tá bom. Eu vou tirar, mas me promete que você não vai me deixar? Promete pra mim? E aí o Pete começa a baixar um pouquinho a guarda assim. Aí o Vegas chega perto dele, segura na mão dele, abaixa a faca. E aí ele põe a mão no rosto dele assim e fala pra ele, promete pra mim que você não vai me deixar. Promete pra mim que você não vai me deixar. E aí ele beija o Pete. Só que quando ele beija o Pete segura a outra algema que tá solta, que ele tá com uma na mão e a outra tá solta, e dá um soco no Vegas e mais outro. E desmaia o Vegas, ainda fala, sinto muito. Ele pega a chave e sai, ele consegue fugir. E aí ele acha um pescador na beirada do rio e pede ajuda. E a gente tem que fazer uma nota aqui de como essa interpretação do Pete foi incrível, gente. O Bud, ele interpretou magnificamente essa cena. O descontrole emocional dele. Eu chorei vendo ele descontrolado desse jeito. Tem uma outra cena mais pra frente dele com o Vegas, que a interpretação tanto dele quanto do Vegas, você fala, meu Deus do céu, palmas pra interpretação desses meninos. Que elenco que juntaram pra essa série, gente. Que elenco que colocaram em Kim Porsche. Sinceramente, quem fala mal dessas cenas tá errado. Eu não tô falando, gente, eu falo que eu tenho ranço do Vegas pela toxicidade, por ele ser mal, mas agora eu tô falando aqui do trabalho do ator, tá? A interpretação, a tensão dessa cena, o desespero que o Pete passa pra gente na cena, dá vontade da gente entrar na cena e tirar ele de lá. Sabe assim? Dá vontade da gente entrar lá e dar uns tabefe no Vegas, mandar ele pra cadeia e tirar o Pete. Porque ele... A realidade que ele passa é tão verdadeira, aquela dor, que a gente que tá assistindo sente isso e fica emocionado. A gente chora de ver ele daquele jeito. É muito... Gente, este rapaz, o Bud, gente, pelo amor de Deus, ele precisa fazer muito trabalho. E aí, a sequência dessa cena também é muito forte. A emoção que ele transmite do sofrimento dele, aquele sofrimento emocional, aquele sofrimento psicológico que ele passou, é muito, muito bem feito. Olha, palmas pra esse menino. Se ele não ganhar um prêmio de ator de melhor interpretação desse ano, ele tá errado, hein? É injusto, porque se eu fosse hoje premiar alguém dessa série, de todas as séries que já teve, por interpretação dessas séries recentes, eu daria o prêmio pro Pete. A mescla dele, dos sentimentos, de como ele mostra, como ele tá sofrendo por amor, como toda a tortura que ele passou afetou o psicológico dele, como aquilo deixou o psicológico dele mal, o emocional dele, o físico. Ele transparece isso no rosto, no olhar dele. Sabe assim, é muito, muito bom esse ator, gente, muito bom. Olha, a gente tem que bater palmas pra ele, porque ele é muito bom. E aí, voltando, né? Vai pra casa do Kim. E a melhor... Gente, a cena que eu mais dei risada. Eu chorei com a cena do Pete de emoção e chorei com essa cena de tanto que eu ri. O Tan tá lá, fazendo um velório simbólico pro Pete. E ele tá queimando foto. E aí o Kim fala pra ele, para de drama. Eu já mandei os homens investigar. Para de ser dramático. Quem é dramático? Quem? Você sabe que todos os segurança que nós mandou pra aquela maldita casa, ninguém voltou vivo. Ai, eu tenho certeza que o Pete não conseguiu. Você acha que o Pete, nosso doce Pete, ia conseguir sobreviver lá? Ai, meu Deus do céu, o Pete, ele fala assim, meu melhor segurança, ele era o mais compreensivo, ele era tão bom, ai, você tem que ver.
o drama que ele faz. Aí ele começa a queimar fotos do Pete. Aí ele queima um caixa eletrônico de papel, falando assim, que é pra ele sacar dinheiro lá no mundo, no além, e comprar presente. Olha o absurdo dele. E aí ele fez uns bonequinhos dele, do Army, do Ploy, do Kim. Aí ele fala assim, e da Yoki. Aí ele fala assim, olha, eu vou queimar a Yoki junto com você para que ela vá fazer companhia para você. Se você tiver algo para me falar, vá, venha e fale no sonho do Army. O Army olha pra cara dele assim, você vem e fala no sonho do Army. Aí ele me fala, aí ele fala assim, e eu vou queimar também o Army e o Ploy pra te fazer companhia no além. Aí os dois tipo assim, você tá me decretando a morte? E aí faz um fumaceiro danado, e ele começa a cantar uma música e gritar. E uma fumaça enorme, com tanto de coisa que ele queimou, e a fumaça vai pra frente assim, e ele começa a gritar, Pete, Pete, e cantar. Bem nessa hora o Pete aparece no meio da fumaça, e ele fala assim, Sr. Tan, aí o Army com o Ploy corre, e o Porsche pula nas costas do Kim de um jeito que eu não sei como é que ele não quebrou a coluna do Kim. De medo, de medo. Eles acham que ele é um fantasma, porque ele saiu do meio da fumaça. Aí o Tan fala assim, oi, Pete, você virou um zumbi, meu querido. E chega perto dele, aí ele abraça o Pete, que tá todo dolorido, porque ele ainda está machucado. Aí ele vê que é de verdade. Aí o Kim chega perto dele e abraça ele também, vê que ele tá vivo. Pergunta se ele tá bem, ele diz que tá. Aí ele grita, é o Pete, ele tá vivo. Aí vem os meninos, abraça ele, o Porsche, aí vira aquela festa. Ele todo dolorido. E o Porsche leva ele pra tomar banho. Põe ele numa banheira. E ele tá lá sentado e você vê assim, o semblante dele, é o que eu falei pra vocês. Palmas pra interpretação dele. Aquele semblante dele de desespero, mas tentando passar alegria. Aí ele dá aquele sorrisinho lindo dele forçado. E, sabe assim, é muito, muito triste você ver. E o Porsche pergunta pra ele, quem fez isso com você? Onde você tava? Aí ele, eu fui pra casa. Só que quando eu tava vindo, eu encontrei um cachorro e a gente brigou. Aí ele fala pra ele assim, confia em mim. Confia em mim, Pete. Fala pra mim quem fez isso com você, porque eu vou lá fazer essa pessoa pagar. Aí ele não entrega o Vegas, porque ele ama o Vegas agora, gente. Então ele não vai entregar o Vegas. E aí ele fala pra ele assim, Porsche, eu fui pra casa, acredita em mim. E ele fica repetindo isso. Eu fui pra casa, eu fui pra casa. Então faz meus curativos. E aí ele faz os curativos dele. E aí você vê ele segurando o choro. Ele tá chorando por vários motivos, gente. Eu falei, depois ele tá sentado na mesa comendo um miojo. E ele chora porque ele passou por tudo aquilo. Ele chora porque ele se apaixonou pelo Vegas. Ele chora porque ele não pode ficar com o Vegas. E sabe quem é o Vegas. E ele chora por todo o sofrimento que ele passou. Então ele tá sofrendo horrores, assim. De todos os personagens no momento, quem tá mais sofrendo é ele. E aí a gente tem um momento que tá o Kim, tá o Ikki lá chorando pelo o Shai. O Shai no quarto chorando pelo Ikki. O Vegas não tá conseguindo comer, e aí o segurança fala que ele voltou, que o Pete voltou pra família principal, e aí ele desaba a chorar. E aí a gente vê o Pete chorando na mesa enquanto come, e aí ele lembrando dos momentos que ele teve, assim, sabe, ele se tocando na mão, junto, que ele lembra do Vegas pegando a mão dele, e aí ele chora, e aí a gente tem os quatro ali naquela sofrência. O único casal que está em lua de mel é o Porsche e o Kim, porque os outros dois tá em pé de guerra, chorando, sofrendo. Horrores. E aí, o Porsche continua escondendo do Kim o que tá acontecendo. Aí o Kim chega perto dele, ele tá fumando. E ele fala assim, tira o cigarro da boca dele e fala assim, você tá estressado? Vai tá apoiando isso na boca? Não quer colocar outra coisa na boca, não? E aí ele fala assim pra ele, viu, eu preciso te falar uma coisa. Ele fala o quê? Só que a hora que ele vai falar, o segurança chega e fala que o caquético tá chamando o Kim. E ele vai lá, ele fala, depois a gente se fala, aí ele vai. E o caquético disse pro Kim assim, que cancelou a reunião dele e que ele quer que ele e o Porsche vá viajar, que eles precisam descansar. Aí ele fala, pai, eu tava pensando nisso, em fazer essa surpresa. Ele, então, você pode ir. Aí ele vai pro quarto e aí o Porsche pergunta o que o pai dele queria com ele. Ele fala que era coisa de negócios, porque ele quer fazer uma surpresa.
E o Porsche desconfia. Aí ele pega e pergunta o que o Porsche queria. O Porsche disse que era também coisa de trabalho. E de novo ele não conta pro Kim. Se no último episódio ele falar que não teve oportunidades de contar pro Kim, é mentira. E se o Kim perdoar o que ele fez dessa vez rápido, eu te dou 3 tapas na cara, Kim. Porque ele tinha que ter te contado, tá? Ele tinha que ter contado pro Kim. Porque ele tinha acabado de prometer nada de segredo, tá bom? E ainda mais depois do que ele faz no final desse episódio. E aí, ele fala assim, ele tá no telefone com uma pessoa, e o Kim chega e ele fala assim pra ele se ele falou com o Pete. Ele disse assim que falou, e ele quer saber se pode levar o Pete no bar do York pra ele se distrair. Ele fala assim, se tá tudo bem, se ele falou o que aconteceu. Ele fala que o Pete disse que foi pra casa e que eles deveriam acreditar nele. Porque o Porsche, gente, não precisa, é o que eu já falei, não precisa ser gênio, né? 1 mais 1 são 2. Se ele foi pra casa da segunda família e voltou todo desregaçado, todo desbagaçado, quem fez isso com ele ou foi o pai do Psicopata Amor, ou foi o Vegas. Não tem outra explicação. Entendeu? Não precisa ser um gênio pra deduzir isso. E aí eles vão no bar. Aí chega lá, o Tam faz um discurso e abraça e diz que ele tá em casa, porque o Tam ama muito eles. Isso, é visível isso. E é o que eu falo pra vocês. O Tam, todo mundo fala na série lá que ele ficou desbaratinado da cabeça, ficou doido. O Tam é a pessoa mais sensata desta família. Ele é a pessoa mais sensata, a pessoa mais lúcida da família. Tanto é que ele foi o primeiro, o único, na verdade, que se tocou de que algo estava errado com o Pete. Desse sumiço do Pete. Coisa que o outro, que o Kim, que é um mafioso Nutella, não percebeu. Aí o Porsche vai estar lá no bar do York. Eles estão comemorando lá. O Porsche sai para os fundos e encontra quem? O Vegas. Ele foi encontrar o Vegas. Por isso que eu falei, cara, ele não confiou no Kim, mas ele confiou no Vegas. E a justificativa que ele dá pro Vegas é mais idiota que eu já ouvi na vida. Porque ele fala assim, o Vegas fala assim pra ele. Primeiro ele chega, ele dá 2 socos nele. Um ele fala que é por causa do que ele fez, da história que ele armou lá do Tauan. E o outro é pelo que ele fez com o Pete. Ele ainda fala, ele não me contou, mas eu sei que foi você. Aí ele fala pra ele, ele entrega a foto pro Vegas. O Vegas olha e devolve pra ele. Ele fala, você sabe alguma coisa sobre isso? Ele fala que não. Ele ainda fala assim, eu achava que realmente, na hora que você me ligou, eu achei que você teria algo que o Kim não poderia te ajudar? E agora eu sei que não. Ainda bem que você pensou em mim. Aí ele fala assim, mas eu não confio em você. O Porsche fala pro Vegas, eu não confio em você, mas também não confio na primeira família. Então, eu sei que você é a única pessoa que não vai se vender para a primeira família. Por isso que eu vim perguntar pra você. Aí ele fala, mas eu não sei nada sobre isso. Pela primeira vez, a gente vê o Vegas tendo uma atitude correta, tá? Ele vira pro Porsche e fala assim, eu tenho certeza que o Kim também não sabe disso. Ele não faz ideia do que é isso. E aí, o Porsche ainda fala pra ele assim, então a única pessoa que sabe é o tio T, que é o tio dele. Aí ele fala assim, eu vou te ajudar a encontrar ele, mas... e vou te ajudar sobre a questão dos 5 milhões. E aí, o Porsche pergunta pra ele, mas por que você tá me ajudando? Ele fala assim, não é a primeira vez que eu vejo a foto da sua mãe. Aí ele, aonde você viu a foto dela? Aí ele fala assim, no escritório do meu pai. Aí ele ainda fala pro Porsche que ele se deixou ficar cego pelos adultos, assim como o Porsche. Então agora deixa com ele que ele vai resolver isso. E aí o Porsche vai entrar e ele fala assim, ei, e a minha parte do acordo? Ele fala assim, o meu pedido, ele fala. Aí o Porsche fala pra ele, eu já trouxe o Pete até aqui, o resto é com você. Aí o Pete tá fumando do lado de fora e ele tá tentando achar o isqueiro dele, o Vegas chega e acende o isqueiro pra ele. Aí ele puxa, ele saca a arma e aponta pro Vegas, o Vegas desarma ele. E aí ele fala pra ele, sinto muito, segurando ele, fala, sinto muito. Ele fala, sai daqui, sai da minha vida. E dá uma cabeçada no Vegas e aponta a arma pra ele de novo. Aí ele fala assim pra ele, atira, atira em mim, atira, Pete. E aí o Pete não consegue atirar nele, ele começa a chorar. Aí ele chega bem pertinho assim, coloca a arma no peito dele e fala pro Pete, atira em mim. Você não quer que eu suma da sua vida? Que eu desapareça? Então atira! E grita.
Aí o Pete não consegue, ele abaixa e aí ele fala pra ele, eu sinto muito. O Vegas fala, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Ele fica falando assim. E aí o Pete põe a mão no rosto dele assim, e aí uma pessoa sai pra pôr o lixo pra fora, o Vegas pega e vai embora. Aí, no outro dia, o Porsche tá com o Kim, ele acha que o Kim vai pra reunião. O Kim diz que ele que vai dirigir. Ele fala, mas você não tem uma reunião? Ele fala, não, foi cancelada. Eu quero levar você pra ver um lugar. Ele fala, onde? Vamos. Ele leva ele no túmulo dos pais do Porsche. E, coitado, olha como o bicho é ingênuo. Ele tá no túmulo dos tios dele. É. Aí, o Porsche fala, como você sabe? Ele fala, eu fiz minhas pesquisas. Aí eu perguntei pro Shai. Aí o Shai é puxa-saco do Kim, né? A gente sabe também. Fala que não, mas é. E aí, ele fala pra ele, fala. Aí o Porsche fala assim, pai, mãe, esse é meu chefe. Esse é o Kim, meu chefe. Aí ele, só isso? Aí o Porsche fala assim, e o homem que eu amo. Aí o Kim fala assim pra eles que quando ele conheceu o Porsche a primeira vez, o Porsche roubou alguma coisa dele. Depois o Porsche matou as carpas, tirou sangue do primo dele. O Porsche trabalhou bêbado. Aí ele fala, ei, você me trouxe aqui só pra falar coisas ruins minhas pros meus pais? Aí ele dá risada, ele fala, mas ele é muito doce. E ele me deu muitas chances. Eu não sou um bom namorado, mas mesmo assim, ele me deu uma chance. E ele fez com que eu voltasse a confiar em alguém. E aí isso dói no Porsche. E tipo, eu tô mentindo pra você. Aí ele já fala assim, que o Porsche perguntou como ele conseguia viver nesta vida. E aí ele olha pro Porsche e fala assim, que ele só consegue viver porque ele tem o Porsche na vida dele. Só por isso que ele consegue suportar essa vida. Aí ele pega na mão do Porsche e fala assim, mas eu prometo... Aí o Porsche fala assim pra ele, que cafona. Aí ele fala assim, que promete que ele jamais, nunca, não importa o que aconteça, ele não vai largar a mão do Porsche nunca. É, meu amor, quem larga a tua mão é o Porsche, tá? Ah, já falei, não aguentei esperar até o final. Já falei logo, ele que larga a mão do Kim. Tô revoltada com o Porsche. E ainda mais depois que eles ficam ali olhando o túmulo dos pais dele, o Kim dá um beijo no rosto dele. E aí vem a tal cena esperada. Gente, essa cena tá sendo esperada desde quando? Acho que foi no episódio, na época que saiu o episódio 5. Acho que foi, 5 ou 6 quando saiu esse episódio. Saiu no Twitter essa cena da piscina e no Instagram. E o Maio e o Apo falou que essa cena viria. Só que na época eles falaram assim que provavelmente ela viria entre o episódio 9 e 10. Chegou o episódio 9 e 10, a cena não veio. E aí os fãs virou um fuzuê. Não, porque você falou que ia ter a cena da piscina, como é que não tem a cena da piscina? Essa cena não vai ter na série mais, que a série tá chegando ao fim. E eu sempre falei, tenha paciência, gente. Se eles falam que a cena tá na série, eles gravou a cena. Eles deram detalhes de como foi gravar a cena. Você acha que eles não colocariam essa cena na série? E aí, de tanto que a gente esperou, valeu a espera. Valeu muito a espera, porque de todas as cenas de intimidade deles dois, de sexo do Kim com o Porsche, essa cena foi a mais verdadeira e a mais realista. Ali eu poderia dizer que era o Maio e o Apo que estavam namorando, e não o Kim e o Porsche. Vocês entenderam porque eu falo isso? A cena foi muito, muito bem trabalhada. Muito linda essa cena. Que é eles na piscina, naquela piscina enorme que dá de frente, que ainda tem a visão da Tailândia. Gente, que lindo a cena. E os dois fazem amor ali dentro da piscina. E uma cena tão verdadeira que você fala, olha, tem certeza que foi interpretação, Maio? Porque eu me lembro que o Apo disse que quando eles gravaram essa cena, ele ficou com a perna doendo e com o quadril. Ah, Maio, conta essa história direito, hein? Então veio a cena que a gente tava esperando, gente. Que foi linda e valeu a pena esperar, porque eu amei essa cena. Perfeita, 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 não teve um erro nessa cena. Depois, no finalzinho, os dois ainda se abraçam, bem apaixonados. E aí, eles estão dormindo. O Kim tá dormindo, na verdade, o Porsche fica olhando o Kim. E aí ele recebe uma mensagem do Vegas falando que achou o tio dele.
E quando o Kim acorda, o Porsche sumiu. E o Shai. E ele deixou um bilhete pra ele dizendo que ele precisa descobrir uma coisa. Quando ele descobrir, ele vai voltar pro Kim. Eu já ficava puta da vida. Eu já falava, não precisa voltar não, meu filho. Você foi, você fica, tá? Eu falava desse jeito pra ele. Você foi, você fica, porque o nosso combinado não era esse. Então, já que você quis ir e não quis me falar o que é, fique por lá, não volta mais não. Mas a gente sabe que o Kim é coração mole. É apaixonado pelo Porsche. Ele vai perdoar o Porsche. Eu tenho certeza disso. O Kim vai perdoar o Porsche. Porque o Kim é o mafioso mais coração mole que eu já vi na vida. Já. Não existe outro, eu acho. Nas séries, não. Porque o garoto, coração mole é o Kim. Por isso que eu falo que ele não devia ser mafioso, tá? E aí, o Tan tá tentando sair desesperado. Me solta! E o Armin com o Ploy segurando ele. Me solta, eu vou procurar o Porsche. Eu tenho que ir atrás do Shai, eu preciso saber se eles estão vivos. Bem nessa hora, o Ikki chega e escuta ele falando do Shai. Ele já pergunta, o que aconteceu com o Shai? Aí ele fala, aí o Armin fala, o Porsche com o Shai sumiu. Ninguém sabe se eles foram levados, se eles fugiram, simplesmente eles sumiram. Aí o Ikki fala assim, o que tá acontecendo nesta casa? Aí o Tan chorando, ai, não, eu não posso deixar nada acontecer com o meu Porsche, nem com o Porsche. Aquele desespero do Tan que a gente conhece, né? Novela mexicana que ele faz. E aí vai pro Porsche encontrando o Vegas. E aí o Vegas ainda fala assim pra ele, onde você... E o Shai, ele fala assim, eu deixei o Shai com um amigo que eu conheço. E de confiança, ele fala, Kaioki, ele fala assim, mas eu tenho certeza, Porsche, e o Kim jamais faria alguma coisa com o Shai. Por isso que eu tô falando, o Pete curou a psicopatice desse menino, porque ele não falaria isso nunca. Vocês lembram que desde o começo ele sempre falou mal do Kim, sempre deixou o Porsche com a pulguinha atrás da orelha sobre o Kim ser isso, o Kim ser aquilo. Ele sempre foi assim. Ele nunca falou bem do Kim. Agora ele tá falando bem. O que tá falando bem não, tá falando que é certo. E aí eles entram pra falar com o tio dele, que ele tá lá num negócio de um Buda, como é que é? De monge. E ele pergunta do dinheiro, eles falam que levou, e eles dão o dinheiro pra ele, ele fala assim, ó, seus pais não morreram num acidente de carro, Porsche. Ele fala, morreu sim. Ele fica transtornado. Eu tava no carro, ele fala, não, Porsche, você estava em choque. Eu disse pra você que eles morreram num acidente de carro. Na verdade, seus pais morreram a tiro, eles foram assassinados. Aí ele, o quê? Ele, e quem fez isso? Ele fica louco, ele fica transtornado. Aí ele fala pra ele assim, a pessoa que matou, ainda o Porsche fala assim, não, o seu Corne me deu uma foto, o endereço da pessoa que atropelou meus pais. Ele fala, não, ele foi um bode expiatório. Lembra que eu falei pra vocês que Caquético inventou essa história pra ele dar um fim no homem por algum motivo? Tá aí. Mas, no finalzinho desse episódio, eu comecei a achar que o Caquético não é ruim, gente. Eu tenho que assumir isso. Aí, o Porsche fica transtornado. E na hora que ele vai falar quem matou seus pais, atiram nele e matam ele. E aí o tiro faz o Porsche, e a morte dele faz o Porsche cair. O Porsche começa a lembrar do que aconteceu, que ele se escondeu dentro de um armário. E aí o Porsche lembra, ele vê os pais dele na mesa, discutindo com uma pessoa. E era o Corne, o Caquético, pai do Kim. E aí o tiro do pai da mãe dele, ele lembra disso. Aí o Kim, olha que ironia, né? O Kim e o Pete chega e grita ao Porsche. E aí o Porsche, o Vegas ajuda ele a levantar e eles sobem na moto e fogem junto. Eu achei tão hilário isso. O Vegas, que tecnicamente é namorado do Pete, fugiu com o Porsche, que é namorado do Kim. Oh, meu Deus, que ironia. E aí o Caquético recebe uma ligação que fala que o tio morreu. Aí o Porsche fugiu com o Vegas. E ele fala assim, por favor, eu quero que vocês tragam ele em segurança pra casa. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, tio, tu não quer eliminar o rapaz? Como é que tu quer que ele vá em segurança pra casa? É mal contada essa história, eu já comecei a pensar assim. E aí ele tá tocando o piano, ele escuta uma pessoa engatilhar uma arma na cabeça dele. E é o Porsche. E aí o Porsche fala pra ele assim, você matou meus pais. E ele fala, não. Eu me lembro. Ele, não, Porsche. O que você lembra foi do tiroteio, mas você não fui eu que matei seus pais. Aí ele fala assim, foi você. Ele fala, não, até porque eu não teria o porquê matar ela.
porque ela era a minha irmã mais nova. E aí o Porsche faz o quê? E acaba nisso o episódio. Lembra que eu já vinha falando pra vocês que ela era a irmã mais nova dele? E acaba nisso o episódio. E aí mostra o trecho do último episódio, que vai ser a guerra. E aí vai vir o Vegas, Porsche, Kim. Todos eles vão entrar em guerra, que eu acho que vai ser com o pai do Vegas. E eu começo a achar que quem matou... Eu tô começando a... Juro pra vocês, gente. Eu tô começando a achar que quem matou os pais do Porsche foi o pai do Vegas. Porque ele queria ficar... Se for analisar, é bem isso mesmo. Eu tenho que procurar na novel. Eu tenho que achar esse capítulo pra mim saber. Alguém que leu, que tá neste capítulo, que já leu, que lembra, coloca nos comentários aqui pra gente, tá? Porque se for analisar bem, ele matou os pais, a mãe e o pai do Porsche. E aí ele tentou matar o Korn, o pai do Kim. Porque ele queria ser o líder de tudo. E ele é frustrado porque ele não conseguiu isso com o Korn, certo? Então pode ser que tenha sido ele mesmo. E aí é o que eu falo pra vocês. Então todo esse tempo, eu fiquei com ranço do caquético inútil. Igual eu fiquei com ranço do Big, que era inocente. Meu Deus. Oh, Jesus. 3 tapas na minha cara se isso acontecer. Oh, como eu tô ruim de observar o personagem. Eu não tava assim. Jesus, eu não acredito que isso aconteceu, que eu joguei mal o velho. Vou me arrepender. Se isso for verdade, eu vou ter que me desculpar no próximo vídeo, no vídeo do último episódio. Vou ter que falar, perdão aí, né, tio? Mas você é gente boa. Porque parece que, nesse final de episódio, a gente entendeu que parece que ele é uma pessoa boa. Que ele não é o vilão da história, é o que tá parecendo. Então, não pode jogar ele no mesmo balaio que eu falei do Vegas e do pai do Vegas. E se for o pai do Vegas, eu acho que nem o Vegas pode entrar nesse balaio. Porque aí o Vegas não é igual o pai dele, tecnicamente, tá? E aí, olha, me deu um nó na cabeça agora. Sério. Me deu um nó na cabeça porque eu estou pé da vida. Que aí eu vou ter me equivocado e eu vou ter que me retratar. E aí o homem não é quem eu achava que era. E aí eu vou ficar pé da vida, tá? Mas eu vou ficar feliz de uma certa forma. Porque aí o Porsche vai ficar com o Kim sem ter esse problema de ter sido o pai dele. Então quer dizer que quando ele falou que ele queria cuidar e proteger o Porsche com o irmão dele, era verdade. Talvez ele não quisesse que o irmão dele... Eu acho que ele fez todo esse tempo, ele fez o irmão dele achar que o Chá e o Porsche morreram também. E escondeu eles. Por isso que aquele tio cuidou deles. Você entendeu? E quando o Porsche apareceu, ele preferiu trazer o Porsche e o Chá para a família para ter a proteção contra o irmão dele. É o que eu tô achando. É a minha teoria, mas coloca nos comentários qual é a teoria de vocês dessa história toda, se o caquético vocês acham que é o vilão mesmo, ou se o caquético é o inocente da história e é o bonzinho que tá tentando proteger o Porsche e o vilão é o pai do Vegas. E também coloca aqui se você tá pé da vida com a atitude que o Porsche teve. Que eu vou fazer um comentário sobre isso. Eu fiquei muito puta com a atitude do Porsche, porque independente dele não confiar no caquético, ele tem que confiar no Kim, porque o Kim confia nele. Tá? Ele diz que ama o Kim, mas ele não tá amando o Kim. Porque ele mentiu. Ele mentiu e ele ainda fugiu com o Vegas, que é uma pessoa que o Kim não gosta. Ele foi pedir ajuda pro Vegas, ele não pediu ajuda pro Kim. Então ele tá errado. Não veio falar, ai Andréia, mas é porque ele achou que o pai dele poderia estar envolvido e meter na cabeça do Kim. Não interessa. É o que eu falei pra vocês. Ele tinha prometido que não ia guardar segredo, tá? Então coloca aqui nos comentários se vocês também acham que o Porsche errou feio. E na minha opinião, o Kim não devia perdoar ele não. Não devia não. Não. Ainda mais do jeito que ele saiu de noite sem falar com ele, sumiu. Então não, tá? Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Deixa o like, por favor. Não esquece de deixar o like, que eu preciso do like muito. Então deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo, caiu aqui de paraquedas, gosta de Kim Porsche. Se inscreve no canal, assim você se torna um resenheiro. Compartilha o vídeo com seus amigos, que a gente precisa que vocês compartilhem. Me segue nas redes sociais. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.